bom dia. Bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Oi, Ju, bom dia. Quero falar um pouquinho, antes delas começarem, sobre o contexto desse tema, né? A gente se reúne aqui praticamente todas as sextas, acho que pouca gente sabe, para uma supervisão, para a expansão do que é a Synergy, todas as orientadoras, as colaboradoras, essas mulheres que eu admiro muito, porque elas estão aqui na frente, né, nesse fronte comigo e com o Carlos, na expansão da Synergy, com toda a coragem, com todos os desafios, as dificuldades, as coisas boas, né? Então, já quero deixar minha gratidão aqui para elas e minha admiração, tá? Então, em um desses encontros, quase ao final, assim, a Lu começou a falar sobre essa percepção dela com relação ao valor. Como tudo que é do profundo, a gente quase não consegue falar sobre, né? As palavras parece que não se encaixam com a experiência. Ela começou a falar e aquilo foi tomando, a Thay também começou, a Leila começou, aquilo foi tomando a gente, e quando viu, surgiu esse tema tão bonito do valor condicionado ao valor genuíno. Não é um ou outro, mas de um ao outro, né? Essa experiência tão pura. Então, vou passar aqui a palavra para elas, quem tiver disponível para começar, e desfrutem. Tenho certeza que muitos que estão aqui, que já estão na Synergy há algum tempo, vão sentir um pouco do que elas estão falando, vão reconhecer a experiência. Então, fiquem à vontade para compartilhar. Bom dia a todos vocês. Estou bastante emocionada ainda. A Cláudia falou uma palavra bem importante, que é a profundidade, né? A gente não se dá conta, muitas vezes, dessa profundidade do que a gente experiencia aqui, né? E como é difícil colocar em palavras. E eu fui me dando conta também, depois do que a gente conversou aquele dia e da pré-oficina, de como surgiu essa experiência com o valor, né, do valor condicionado ao valor genuíno, que tem relação com um propósito que estava na minha gestão, muito simples, muito superficial, aparentemente, mas que era algo que me trazia um incômodo interno, que era colocar valor no meu trabalho, nas coisas que eu fazia, né? Então, valor financeiro, valor monetário mesmo, né? E coloquei lá como um propósito e deixei. Só que, de repente, eu fui experienciando algo com relação a valor que era numa profundidade que eu jamais colocaria como um propósito e ia ter consciência disso. E foi então quando eu comecei a me dar conta, foi uma experiência também recente que eu passei, onde eu percebi um risco de vida e eu me dei conta que aquele risco que estava se apresentando ali, ele já tinha se apresentado muitas vezes na minha vida. Eu passei por riscos de vida por N circunstâncias e eu não dava importância para isso. Eu ainda às vezes comentava com as pessoas, ainda com um pouco de humor, ainda, quase morri aquela vez, quase aconteceu isso, não dava importância para aquilo, não parava para ver o que aquele padrão que estava acontecendo na minha vida queria me mostrar. E foi numa situação, em meio a esse processo que eu vivi de novo, de risco, que uma chave que virou, né? Eu digo assim, algo virou internamente que eu me dei conta, tive uma tomada de consciência desses riscos e da importância da minha vida, da importância e do valor da minha vida, para onde estava direcionada a minha atenção. Eu estava sempre me defendendo de muitas coisas, sempre me defendendo dos riscos, mas de forma muito inconsciente, nem percebia, era uma mecânica de defesa que atuava. Então, eu não conseguia viver o presente como era e dar valor para as coisas como eram no dia a dia.
eu estava sempre com um foco em um olhar naquilo que eu queria que acontecesse lá na frente, porque o valor das coisas para mim ia ter, né, aquele valor quando aquilo de fato se concretizasse. Então, quase morri hoje, mas tudo bem, não tem problema. Quando eu tiver, isso não vai acontecer de novo, vamos para bola para frente. Olhava lá na frente outra situação. Quando isso estiver acontecendo na minha vida, tudo vai estar muito bem. Eu nem me permitia parar para observar o que estava acontecendo. Era uma fuga, né? Então, a primeira coisa que eu tive consciência nesse processo foi eu discernir sobre a realidade que estava se apresentando e que eu não tinha consciência dela. Era uma coisa que para mim já era uma rotina, não tinha problema aquilo, não tinha importância. Quando eu tive esse discernimento, né, quando eu comecei a ter essa clareza e essa lucidez com relação a essa experiência, que isso me pegou, eu fui para um lugar de um vazio que para mim era como se de repente nada mais fizesse sentido. Nada tinha sentido na minha vida, nada tinha. Foi um lugar assim que parecia uma sensação de quase morte, inclusive. Um dia eu comentei, chamei a Cláudia, né, para uma orientação e falei, eu estou com a sensação de que é como se eu morresse agora, tudo bem, sabe? E aí ela disse, observe exatamente, foi me conduzindo, né, foi me orientando, me apoiando nessa percepção, e eu me dei conta, então, que as minhas crenças que antes condicionavam o meu estilo de vida, a minha vida, elas estavam mudando, elas não tinham mais influência para mim. Então, é como se eu fosse para um marco zero, onde eu começasse a experienciar algo novo, que de um ponto de referência que não era tão conhecido, não era nada conhecido para mim, porque antes era defesa, sempre me defendendo, e uma pouca importância para tudo aquilo que acontecia, com um olhar muito lá na frente, no futuro, naquilo que eu queria ainda que acontecesse, nos resultados, né, que a gente busca, inclusive, que a gente tem nos propósitos. Então, isso vai ser bom quando o resultado acontecer. E aí, nessa experiência ali, eu fui me dando, foi como se começasse de novo, do zero, e de repente, de uma forma muito espontânea, as coisas ao meu redor começaram a ter um valor que eu não sentia antes. Tudo que estava relacionado no meu cotidiano passou a ter um valor diferente. Então, antes eu queria, tenho como propósito uma mudança de cidade, uma mudança, tantas mudanças, né? Mudança física, emagrecer, isso, aquilo, e de repente isso caiu por terra, não tem mais importância. É como se eu acordasse, como se eu tivesse adormecido e acordasse para a minha realidade como ela é e sentisse gratidão, felicidade com isso. Nossa, como é bonito aqui onde eu moro, como é bonito o lugar onde eu cresci, como é gostoso viver, o valor de cada coisa que está nas minhas relações, né? E então foi uma experiência assim que mudou depois dessa consciência dos riscos, de ir para esse lugar de vazio, e que eu percebi que não era mais aquilo que era uma condição para mim de felicidade. Aí veio uma outra percepção de que agora, bom, se eu ficar aqui, se eu estiver aqui como eu estou, é bom, eu posso ficar aqui o resto da vida, tá bom assim, não num conformismo, mas continuo lá com alguns propósitos como sendo um farol na minha vida, mas com uma importância que antes não tinha. Então, a realidade como ela é, aquela ilusão daquilo que tinha que ser, ou do que tinha que ter para sentir isso que eu sinto hoje internamente, ele caiu por terra. Era uma crença que não existe mais. Então, as coisas, tudo eu comecei a fazer dentro das minhas condições reais, dentro daquilo que era real para mim, mas com uma importância gigante, assim, um valor muito diferente, e que e numa via de mão dupla, porque aquilo que começou a ter valor para mim, o que era do outro também teve um valor diferente. O trabalho, né, então, eu passei nessa situação de risco por uma experiência onde quase que o barato custou a minha vida, né, o que tinha menos valor, o que custava menos, quase custou a minha vida. E aí, essa consciência de que pagar
e pagar bem e dar valor para o trabalho do outro tem relação com a nossa vida também, tem relação com o valor que a gente dá para a vida da gente. Então, foi uma experiência, assim, que hoje, quando esse dar e receber nas relações, em tudo, ele tem um outro peso, um outro sentido, que é nessa direção da vida mesmo, que a gente fala tanto aqui, né? Tem outro movimento interno que esse outro referencial, que eu acho que, de fato, agora eu estou experienciando no dia a dia esse referencial nessa direção e sentido, de experienciar a vida. Então, o meu cenário não mudou, eu continuo no mesmo lugar, eu continuo, tudo continua igual como era antes dessa experiência, mas a relação interna de valor com isso mudou, assim, não tem como colocar em palavras a profundidade que aquele propósito me conduziu. Então, é como se eu tivesse a sensação de ter me reconciliado com muitas coisas, né, a percepção da negação que eu tinha daquela realidade, dos riscos, daquela vida numa mecânica de controle, que eu achava que não, que eu era uma pessoa que valorizava muito a vida, que eu dava valor às coisas. Eu não dava valor. Hoje eu sei o valor que tudo na minha vida tem, né? De tudo, do material ao imaterial, o valor das relações, tudo isso tem um valor diferente para mim, uma importância diferente que antes não tinha. Então, foi essa experiência que eu quis compartilhar com vocês, da força interna que eu tive para a resolução dessas crenças, ter consciência do que foi mexido, né, com relação a isso, porque era algo que para mim eu nem visualizava antes, né? Eu achava que eu estava existindo na vida de uma forma muito de muito valor, e não tinha esse valor todo, né? Foi preciso passar por essa experiência, e com certeza era uma experiência que já tinha acontecido em outras vezes, mas eu estava no momento em que isso pôde ser resolvido. Então, a percepção disso, a consciência disso mudou tudo, né? A resolução disso foi trazendo essa experiência hoje, que é muito bonita. Então, olhar para tudo e achar beleza e uma gratidão tão genuína com a realidade como é, né? A ilusão, ela é como aquele véu mesmo, ela caiu por terra, né? Algumas coisas eu olho nos meus propósitos, nossa, mas que ilusão esse propósito que eu tinha aqui, isso aqui não tem a ver com a minha realidade, né? Outros ainda eu visualizo e digo, nossa, isso aqui é importante, mas isso aqui é no tempo, não é, o resultado já não é tão importante como o processo que eu estou vivendo. Tudo isso que me trouxe, porque se eu alcançasse aquele resultado que estava lá no meu propósito, provavelmente não ia ter o valor que vai ter se um dia ele se realizar, por conta dessa experiência e dessas outras causas que foram ajustadas, né, dessas crenças que antes eram uma condição e que agora não são mais. Por enquanto é isso. Aproveitando a fala da Lu, eu lembro que quando ela começou a falar sobre as experiências dela em relação a valor, só me veio a imagem de que nas últimas semanas algumas situações do cotidiano me tocavam diferente. Era lavando uma louça e eu era tocada por uma emoção. Eu entrava numa sala e eu via por um ângulo a paisagem que aparecia da janela e aquilo me tocava. E eu fui percebendo que eu estava sendo tocada espontaneamente pela vida, mas eu não tinha feito nenhuma conexão até que a Lu falou sobre valor, sobre mérito, sobre a experiência dela. E aí, refletindo, eu também cheguei no ponto que na virada do ano eu coloquei um propósito, que é, eu quero realmente me permitir ser o ser único que eu sou. E a gente sabe que quando a gente coloca, né, um propósito como norte, tudo aquilo que ainda nos impede de vivenciar aquilo ou de olhar o real sentido do que a gente busca, vai vir à tona. E a gente, às vezes, demora um tempo para ir percebendo a relação entre o que está acontecendo e aquele propósito. E dentro desse ser o ser único que eu sou, eu percebi as condições que eu colocava
para reconhecer o valor do ser que eu era, ou para reconhecer o valor da vida ou das pessoas com quem, né, eu tenho contato, que para mim era como se existissem ideias sobre o que tem valor em si mesmo e ideias sobre o que não tem valor. Então, quando eu existia dentro dessas ideias com valor, eu conseguia já reconhecer o meu valor. Quando no meu dia aconteciam situações dentro das ideias de valor, eu conseguia ver que era um dia de valor e sentir o valor. Só que aí, nesse ano, começou a pipocar, porque eu comecei a ter dias onde eu atingia essas ideias de valor e eu não sentia o valor. E momentos em que tudo no externo estava dentro da minha categoria e caixinha de coisas valorosas e eu não conseguia mais sentir o valor. Dando um exemplo, é como se eu estivesse junto com uma pessoa que eu gosto muito, com a minha mãe, que eu gosto muito, num dia muito bom, comendo uma coisa muito boa e eu não conseguia sentir. E aí isso foi me assustando, porque dentro do que tudo era bom ali, como é que eu não estava conseguindo mais sentir aquilo? E passando o processo, eu fui percebendo exatamente isso, que é o tema da nossa oficina. O quanto a minha experiência pessoal de valor era condicionada às ideias que eu tenho do que é valoroso e o quanto isso limitava a minha experiência direta com a vida. E também a percepção de que muitas coisas que não estavam dentro da minha lista de valores têm um profundo valor. Então, eu podia estar sendo tocada pela vida a todo momento, eu podia estar viva a todo momento, mas acabava que a vida virava uma rodinha de hamster em busca daquele compêndio de coisas que seriam valorosas para sentir um pouquinho aquela experiência de valor, mas daí tu já estava tão cansada de cumprir aquela lista que nem sempre tu está disponível para sentir aquilo e tu já está pensando que vai acabar, enfim. É uma loucura que daí no nosso grupo a gente até chegou numa conclusão que é como se a gente vivesse dormindo, e é assim que eu me vi muito tempo, dormindo com pequenos lampejos de realidade, mas totalmente maniqueístas, totalmente dentro de um sistema de crenças e totalmente negando as experiências mais transformadoras da minha vida, porque elas pareciam não valorosas. E, então, dando sequência na vivência, na gestão daquele meu propósito, eu comecei a ter lampejos de valor por coisas que não eram valiosas para mim. E aí teve uma experiência num dia que eu estava muito vulnerável, bem chorona, bem reclamona, e pela primeira vez me veio uma frase muito certa, assim, que mesmo naquele dia eu tinha valor. Mesmo não conseguindo estar legal, mesmo não conseguindo estar produtiva, mesmo não conseguindo entregar nada para ninguém, nem para mim mesma, eu tinha uma certeza absoluta que eu tinha valor por existir. Mesmo que aquilo não mudasse, mesmo que aquilo volte a acontecer muitas vezes. E foi a minha primeira experiência direta pessoal de que o meu valor não está atrelado ao que eu faço, ao que eu pareço e ao que eu entrego. Mas existe um valor em mim porque eu existo, independente das condições em que eu existir, a minha vida vale. E num segundo momento isso se estendeu para tudo, olhar para a Farofa, né, que é a minha cachorrinha, e ver o valor e ser tocada por aquilo. O valor de viver numa cidade como Curitiba, independente, em vez de ficar só, sabe, de aqui só chove, aqui só faz sol, é a frase da Lu, assim, né, é a experiência direta de gratidão. E eu já fiz vários exercícios no passado de gratidão, uma gratidão mental. Quando eu fico, olha, eu vou agradecer isso, eu vou agradecer aquilo, no momento que eu estou papagaiando, eu até acesso. Só que eu parar de falar, eu sou grata por, que desligava daquilo. A experiência direta de gratidão, para mim, tem uma relação muito íntima com o reconhecimento do meu valor genuíno, incondicional,
e com suportar o mérito. Sabe quando o Carlos fala do indistinto mérito que eu tenho, que todos temos, o indistinto tanto de não depender das minhas condições internas, quanto de não depender se o mérito agora é uma situação mais desafiadora ou mais gostosa de se viver, que tudo que existe tem mérito. E eu acho que é uma compreensão mais profunda do que é a integração de opostos, né? De tudo em mim, de tudo na vida, e conseguir sentir o contentamento. E eu acho que quando a Lu trouxe esse tema, ela já estava num momento assim que eu não tinha feito todos os links, mas que eu já estava conseguindo experimentar a alegria em tudo que era uma obrigação. Porque por mais eu sou uma adulta, tudo que existe na minha vida hoje é uma escolha minha, né? Eu trabalho com o que eu quero, a minha rotina é o que eu quero, eu como o que eu escolho, mas eu não percebi o quanto a minha postura interna às vezes transformava tudo que eu escolhi em obrigação, né? Ah, eu gosto de planta, mas que saco, tem que dar água sempre. Ah, eu gosto. Então, o quanto a nossa experiência direta com a vida não é sobre a vida que se apresenta, né? Mas a nossa postura interna diante de nós e diante dessa vida que muda totalmente o sabor dessa existência. E eu não tenho dúvidas que eu tive condição de vivenciar isso que eu estou trazendo pela experiência de campo eletromagnético fortalecido que é disponível para a gente nesse caminho através das práticas e da fórmula e dessa rede. Porque o conhecimento do que eu estou falando eu sempre tive. Só que nem sempre a gente consegue vivenciar e sustentar um processo que nos transforma em sintonia com o conhecimento que a gente já tem, por não ter energia disponível para isso, né? Então, o benefício do campo eletromagnético fortalecido para que a gente tenha condições de sustentar essas transformações num nível mais profundo, realmente num nível mais profundo, num nível onde a gente vai sendo a alquimia em si mesma, assim, e não sabendo sobre ela. Então, eu acho que é essa a minha experiência com o valor genuíno. Ok. Quando a gente, né, a Cláudia já contou a história aí, mas tudo se inicia lá naquela sexta-feira, as tomadas de consciência. Quando a Thay trouxe esse despertar dela, dos momentos de gratidão, eu estava vivenciando isso, né, no dia a dia. E naquele dia mesmo eu acordei e vi o sol nascer aqui na frente da minha casa, e aquilo me deu muita gratidão. Eu tive a sensação, assim. E aí eu comecei, quando a Lu trouxe a palavra valor, e ela começou a falar, para mim, valor tinha uma correlação financeira. Então, eu dava valor àquilo que, né, que tem valor monetário. Então, valor para mim era isso. Quando a Lu começou a trazer, eu comecei a perceber essa virada de chave, né, nessa relação de valor. Mas eu não tinha ainda feito o link com, nossa, então quando eu acordei ali, eu estava sentindo um valor imenso de estar aqui, né? De poder desfrutar desse lugar que agora eu estou. Hoje esse sol nasceu aqui na frente da minha casa. E dar valor para aquele momento. E fui percebendo, né? Na fala delas, quantas coisas nas minhas relações eu estava dando valor. E quando eu fui escrever, né? Para estar aqui nesse momento, e estar na pré-oficina, ali conversando com a Cláudia, com elas novamente, eu me dei conta de uma atividade, né, que eu fazia diariamente, atividade doméstica, de o quanto eu não dava valor. E aquilo veio a percepções das crenças. Né? Então, aquela atividade que eu fazia aqui na minha casa, cuidar do meu filho, né, lavar uma louça, como a Thay falou, estender uma roupa, não tinha valor financeiro. E aquilo, eu comecei a ver o quanto, a partir de um certo momento, eu comecei a fazer essas atividades com muita gratidão, né? Com prazer.
né? Com uma sensação de que eu estava a serviço de algo maior que um valor. E aí veio o despertar das crenças, que não me deixavam ter essa sensação. Né? Quantas coisas que me limitaram e que por muito tempo eu fiz essas atividades numa obrigação, simplesmente numa obrigação, porque se não fizer, ninguém faz. Então veio tudo assim nesse despertar. E essa obrigação, né, vem essa coisa genuína. Eu não sou obrigada a acordar, ver o sol nascer e ter essa sensação. Não é? Então, eu não sou obrigada a estar aqui. E eu comecei a perceber a minha relação. Então, eu fui criando eu mesma obrigações, né? Correndo atrás de valores. E valores, muitas vezes, financeiros. E aí aquilo foi, né, as percepções de que isso tinha alterado já em mim. E essas alterações estavam me trazendo muita gratidão, muita alegria, né? Um prazer de estar, de fazer, de viver aqueles momentos que eram simples, mas eram muito intensos, e que aquilo ali tinha um valor, que eu não precisava mais sentar no melhor rua de Paris, tomar o melhor vinho para ter aquela sensação. Eu estava aqui na minha casa, tomando um copo de água, e eu estava vivendo esse momento comigo, né? Esse momento da minha vida onde eu estivesse. E olha o quanto isso não tem obrigação. O quanto isso, né, para mim, ali veio despertar que era um valor além desse financeiro. E eu comecei a perceber a minha, né, o quanto eu já estava vivendo uma gratidão profunda de servir com o meu trabalho, né, de servir aqui, né, nesse campo sustentado da Synergy, de estar a serviço, né, de tudo que eu fazia nessa relação de trabalho. E aquilo me despertou esse prazer de viver, esse prazer de servir, esse prazer de estar nesta vida, né? E servindo assim, além daquele valor monetário, além daquele valor financeiro. E quando eu cheguei na minha gestão pessoal e eu fui olhar, foi assim, né? Eu tinha colocado tantos propósitos ligados a valor financeiro, né? Então, é como se eu tivesse desdobrado, separasse todas as partes, né? Era o jeito ainda que eu dava conta de olhar. E nessa grandiosidade que eu fui para a relação de valor, né? Veio assim, nossa, tudo isso aqui agora tem um resultado. Tudo isso aqui tem um resultado muito diferente daquilo, né, que eu tinha expectativa desse resultado. E eu fui, assim, ticando relações emocionais, né? Propósitos lá emocionais, propósitos da minha corpo físico, o quanto eu estava dando valores à vida, que agora despertou, assim, foi uma tombada ali na minha gestão de propósitos com relação a isso. E eu, claro, fui desdobrando, porque era a maneira que eu conseguia ter pequenas percepções. Com esse campo eletromagnético fortalecido, essas variáveis deixaram de ter essa influência, e então eu consegui ver esse todo. E esse todo, né, nessa grandiosidade do tudo da vida. Então, foi assim, para mim, maravilhoso. Né? As percepções e esse novo efeito, que é um novo efeito que atua em nós, né? Um novo efeito perante esse campo de resolução, a gente sai das expectativas. E agora, esse valor, o que ele vai me dar? Não tem isso, né? Tem esse viver agora. Então, aqui tem um novo efeito, e como eu vou viver perante esse novo efeito, né? Vivendo esse momento, e quantas vezes eu ouvi e li sobre, né? Agora, vivo agora. O que é viver agora? E era muito mental. Então, agora eu estou escrevendo. E não, quando eu comecei a viver essas sensações, eu falo,
Eu estou vivendo um agora sem uma expectativa financeira, de conquistas, e dando disponibilidade de um mérito que tudo está chegando numa afirmação, assim, de que tudo estava chegando. Então, era isso. Uau! Espero que todos aí se deixem tocar, né? Estão como eu estou aqui, porque é como a gente fala aqui, ouvindo elas nutre o nosso, né? É claro isso, que nutre a nossa capacidade de realizar. A rede colaborativa é para isso, né? E elas estão falando de uma elevada condição de vida. Isso tem a ver com a experiência de um novo referencial. É importante deixar isso muito claro. A experiência de um novo referencial. Já está disponível dentro da gente, mas isso é fruto de um caminho, da realização de um caminho, e tem a ver com um novo referencial. Por isso é possível essa profundidade, essa coisa genuína, porque elas estão falando de pureza de gratidão, pureza de clareza, pureza em toda a experiência que elas estão falando, é algo puro. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa, que eu acho uma das coisas mais difíceis que tem na vida, ficar com o que é. Exatamente o que elas falaram, ficar. Simplesmente ficar com o que é. A gente, como a Thay falou, a gente está parecendo um hamster, né? A Lu também tocou, a Leila, todas de alguma maneira, crenças, padrões. Agora, ficar com a realidade, ficar com o que é, com a verdade, com V maiúsculo, é a coisa mais rara que tem. Agora, o novo referencial vai te conduzir, porque é o fluxo da vida, ele vai te conduzir amorosamente, sem machucar, ele vai te conduzindo para essa experiência que elas estão falando. Então, eu quero agradecer muito vocês, porque eu estou tomada aqui pela gratidão que vocês estão expressando aí, eu estou tomada por ela, né? E não, acho que não tem como ser diferente, porque é genuíno, né? Então, eu quero agradecer vocês por todo o caminho, e quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Não vou delongar hoje, gente, por conta do tempo, tá? Mas que cada um aí consiga reverberar isso que está sentindo, tá bom? Quero desejar um bom dia para todos e até a próxima oficina. Obrigada.